Hello everyone. Good Olá morning, a good todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a todos. Bem-vindos a este seminário sobre imunidades organizado pela FIPE. Meu nome é Bidata Khatri, eu sou a moderadora deste evento. Sobre essa secretária, minha secretária também. Sou uma profissional, né, que me formei em 2007. Eu sou membro da associação. Há alguns anúncios sobre esse seminário. Está sendo gravado. Você pode ver pelo YouTube. Pode também ver através do webinarsfib.org. Sejam bem-vindos, né, para dar algum feedback também no fib.org. Caso queira se tornar um membro, também visite o nosso website. E quem quiser ouvir a versão em português, pode mudar para a versão em português. A FIPE gostaria de agradecer a Sanofi por apoiar este evento e pelos fundos também. Esta é a agenda desse webinar. É uma honra, né, apresentar esses panelistas. São 4, né, que darão uma palestra hoje. O programa de hoje, a primeira seria Saman Khalese, que infelizmente não pode estar presente, mas mandou a apresentação. E a outra pessoa será a Ana Faria, sobre problemas de terapias, e também Enda Penigolu, que vai falar sobre o uso de probióticos, né, e também a microbiota normal. Temos também Metehan Ozen, que vai falar sobre a prevenção de a respiração e as infecções sobre os tracts. E temos perguntas e respostas, né, e depois o final. O que aprenderemos hoje é que entender a diobiose e o intestino, o bem-estar do intestino, entender o papel da dieta imunológica e entender também os intestinos. A primeira apresentação seria Saman Khalese. Isso já foi gravado. Ele trabalha com nutrição na Universidade de Queensland. Temos uma biografia dele. Na verdade, já foi gravada, uma apresentação gravada, pois ele não pôde estar presente. So he's a doctor. É um médico na Universidade da Austrália e ensina também nutrição. Tem mais que 56 revisões publicadas e mais de 1.500 citações, pesquisas nacionais, internacionais, supervisou estudantes de masters. Ele quer, na verdade, o objetivo é trabalhar a capacitação, né, dos indivíduos em desenvolver uma linha de 24 horas que gerencie tudo isso. Colaboramos também com outros, investigar o papel, né, do intestino na nossa saúde mental. Vamos, então, aproveitar e assistir a apresentação. Olá a todos, meu nome é Saman Khalese. Eu trabalho tenho um pós-doutorado nessa universidade.
da Austrália. É um prazer apresentar para vocês hoje. Meu endereço está aqui, uma vez que eu não posso estar pessoalmente, né? Se quiserem perguntar alguma coisa. Então, há muito tempo temos falando de bactérias, associação com problemas. Falamos também outros probióticos, bactérias saudáveis. É uma revisão, né, desse senhor, Matt Knock, que sugeriu. Foi a primeira pessoa que começou a falar, né, sobre produtos diários, né, e tinha uma visão, né, de vidas mais longas. Agora sabemos que tem mais de 40 trilhões, né, de micróbios morando, né, ou residindo no nosso organismo. E nós, mais de 30 milhões de células. E também falamos sobre probióticos, são micro-organismos vivos, né, que podem afetar, né, e melhorar a nossa saúde. Eu também, se você por verificar esse gráfico sobre probióticos, publicados um número total de 37 mil, e por esta, a gente pode verificar também os comida, suplementos, né? Houve aproximadamente 200% em aumento de probióticos, né, e produtos entre 2014 e 2017, em 3 anos. Isso deve ter acontecido em outros países, com certeza. Então, tem essa lista, né, de bastante conhecidos, recursos. Você pode ver, tem muito mais também. E a gente está sempre atualizando essa lista, né, de bem conhecidos bactérias ou probióticos. E, por exemplo, né, o intestino saudável. Por quê? Alguns benefícios, né? Que alguns são até não muito bons. Há também essa simbiose quando há um balanço, né, de um saudável intestino e com as bactérias. E um intestino saudável também pode, claro, tem uma bastante influência com o sistema imunológico, por exemplo, que brigam, né, na verdade, com os micróbios patogênicos, né, que na verdade educa o sistema imunológico e ajuda em anti-inflamação ou situações anti-inflamatórias. Mas não é só a presença dessas bactérias, mesmo a ausência de algumas bactérias pode desenvolver alguns problemas. Por exemplo, alguns antibióticos, a fração das doenças, e esses antibióticos são associados. Também há uma ligação sobre o cérebro, né, que tem alguma ligação com a anti-inflamação, se dormir bem, tanto ajuda a saúde mental e o seu humor, e ajuda a dormir também. E também a gente viu isso, que tem alguma anti-inflamação, triptofano e serotonina, que ajudam a trabalhar a melatonina e regula a pessoa a dormir. E os produtos, a produção de GABA. E aumentando a produção, e pode ser convertida em melatonina, que ajuda novamente na regulação, né, do sono. Ansiedade pode afetar também a saúde física. Por exemplo, sabemos que as bactérias, né, do intestino, eles têm algumas
uns problemas, pode afetar o fígado, por exemplo, problemas no rim. E os butrates, na verdade, pode ajudar também na dieta e no metabolismo, e pode também produzir vitaminas. E, tecnicamente, a vitamina K e a vitamina B também, que destrói algumas toxinas e produz um número de enzimas. Por exemplo, ajuda no trabalho de gorduras saturadas, fibras, e podem ter um efeito e, tipo assim, destruir. Eles têm também, a gente trabalha com, vemos também os problemas de saúde crônicos, que esse processo anti-inflamatório pode ajudar, né, as pessoas que são obesas, diabetes tipo 2, problemas com as funções intestinais, pedras no rins, com pressão. Uns exemplos, né, alguns vegetais são bastante influenciados também, e que podem nos ajudar nessa proteção. Eles devem ser ativados no nosso sistema, podem ser convertidos entre antioxidantes, e essa duração pode trabalhar, né, nas bactérias do nosso intestino. E eles podem regular o problema de ácido com os vegetais e com algumas deformações de ácidos. E é importante saber, essa é uma área bastante nova, não sabemos tanto quanto gostaríamos, mas são situações específicas desses suplementos, né, a saúde. É importante saber que o trabalho dessas bactérias podem ser suplementadas no CBT. Esses são alguns problemas. Vamos falar um pouco algumas descobertas que fizemos. Por exemplo, o efeito de probióticos, principalmente nas toxinas que removem a absorção. Por exemplo, essas toxinas podem ser absorvidas, reduzindo a bioviabilidade da afloxetina, B1, micotoxina, que é um dos componentes de comida. E passamos também a trabalhar uma função do fígado, que o próbio, os simbióticos, que melhoram a integridade do intestino, a permeabilidade do intestino, onde reduz a citoquinese e hepatoquinese, o aumento da bioavailabilidade de antioxidantes naturais. Sabemos que essas bactérias também, hepatotoxinas, novamente, podem causar inflamações no fígado. Também esses produtos simbióticos e pode afetar pessoas que têm problemas com o fígado. E aqui são algumas bactérias que essas aqui embaixo melhorando a situação do fígado. Isso, o de baixo, o último do lado esquerdo, que melhora a glucose, o sangue,
melhora a tolerância da resistência da insulina, que reduz uma absorção, né, da glucose intestinal, e que também melhora, tipo assim, melhoramento, né, na base dessas baselines, e com espécies múltiplas de probióticos quando são consumidos. É bastante difícil especificar exatamente apenas um, são várias bactérias. E um produto que providencia, que ajuda, tipo assim, a pressão alta, pode, na verdade, afetar as pessoas com pressão alta. As enzimas e a produção, né, de triptofan, e pode reduzir a pressão, né, ajuda no efeito, né, de dormir. Eles são efetivos, as pessoas têm consumido isso, né, por exemplo, no consumo de 8 semanas, já demonstram um efeito positivo na qualidade do sono. A gente encontrou também um efeito similar na suplementação e pode reduzir estresse, por exemplo, novamente volta com a qualidade do sono, pode ajudar na produção de GABA e absorção, né, de melatonina, mas, claro, são mais efetivos quando a pessoa toma suplementos por mais de 8 semanas. Mas, claro, esses probióticos, mas, normalmente, na verdade, é porque demora um pouco para essa mudança dos prós, né, do organismo, e, de repente, demora um pouco para absorver no organismo. E para o efeito de providenciar essa suplementação, eu posso dividir isso com vocês, trabalhar casos que estudos que foram feitos. E aqui pode ver alguns estudos também, o efeito em saúde. Por exemplo, que há, por exemplo, nos adultos saudáveis, que trabalhar muito as pessoas que são saudáveis. Por exemplo, as pessoas que tomam mais suplementos, esses probióticos podem providenciar um melhoramento transiente na concentração do intestino, com suplementos, né, específicos, né, para bactérias. E isso seriam a maioria, ou todos, né, os probióticos. Mas essas evidências não sugeriram, né? O que a gente pôde ver também foi uma melhora na função do sistema imunológico e uma resposta em resfriados, em infecções, com o benefício também de a situação cardiovascular e riscos, né, desse problema, e o profile dos lipídios. Isso, na verdade, é inconclusivo. Em todos para os adultos saudáveis podem ajudar com uma resposta no intestino, desconforto, mas não há evidência de efeito nos lipídios com a habilidade de causar persistência na flora intestinal. São pontos bem interessantes, mas para traduzir essas descobertas, precisariam saber se as pessoas sabiam disso,
eles consumem isso porque eles são pessoas conscientes, né, a respeito da sua saúde. A gente fez a pesquisa com adultos e que a gente descobriu que a maioria das pessoas que consumem são as mulheres que são mais saudáveis, que elas querem manter a sua saúde e são pessoas que precisam, né, desse produto, que deveriam consumir, isso podem ser influenciados. E os homens, por exemplo, né, que não são muito usuários, né, com produtos probióticos, né, claro, porque seria uma pessoa que não é muito consciente, né, sobre a sua saúde, mas, de qualquer forma, seria importante melhorar o seu conhecimento sobre esses probióticos, prebióticos, né, e a flora intestinal, e seriam as recomendações, né, feitas pelos profissionais, e seriam beneficiados, né, dessa diversidade de comidas e de pesquisa. Isso aqui tem essa tecnologia, a gente está terminando. A gente tem muito mais a falar sobre isso na nossa população. Obrigada, né, por ouvir. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar um e-mail, pois ele não pôde nos encontrar hoje. A próxima pessoa será a Ana Faria, a professora assistente da Escola Universitária da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ela é graduada em Bioquímica na Faculdade de Ciência, em Porto. Completou o seu PhD na mesma universidade. Ela tem esses títulos agregados em 2022, na Universidade de Nova de Lisboa. É uma pesquisadora, publicou mais de 70 papéis em jornais, supervisou masters de estudantes em masters, trabalhou em projetos nacionais e entidades internacionais. E o seu trabalho impacta na saúde, impacta também sobre microbióticos e atividades com a Ana agora. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos por estarem aqui hoje. A minha apresentação e o meu papel, esse papel do microbiótico na interação, né, desses. Eu começo com esse slide, curiosidades sobre microbióticos, essa comunidade de microbióticos no nosso organismo, no nosso corpo. 2,5, a gente tem muito mais células, células nossas mesmo. Isso pode influenciar a nossa saúde. Muitos fatores, a idade, por exemplo, mas também microbióticos são bastante importantes, relativos, e que nos influenciam o nosso sistema inflamatório, que vão implicar na nossa saúde. E sabemos um pouco mais sobre microbióticos, sobre o metabolismo microbiótico, e isso pode interagir com passos diferentes, os ácidos e secundário bili, e tem os efeitos na sociedade também.
os problemas de inflamação da pele, as características que, claro, depende do produto, das bactérias, que oxidiza o fígado e problemas de doenças cardiovasculares. Isso pode interagir, né, com essas infecções ou bactérias, e esses mecanismos são descritos, mas sabemos que o nosso microbiótico, o intestino microbiota, isso que tem uma diversidade nesse micro-organismo. Sabemos que queremos que seja homeostático, uma parte homeostática. Isso pode traduzir na parte da redução da diversidade. O que a gente quer procurar estratégias para que a gente mantenha o nosso microbiótico. Isso pode interagir, né, com esses visitantes, isso pode influenciar a nossa microbiótica. E também o nosso metabolismo pode influenciar tudo isso, e a obrigação que há dificuldades em crescer nesse ambiente, né? E a gente fala essa matura colonoscite, né? Ali no lado esquerdo, CO2, que ele passa as células e aumenta a pressão do CO2. E novamente, esse visitante também influencia o nosso microbioma. E esses bióticos ou microbióticos, nos primeiros anos de vida, tem também a influência com o adulto. Sabemos que esses microbióticos, claro, tem influência com doenças, né? Por exemplo, obesidade, e que module, né? E que é importante trabalhar, que isso será importante para o desenvolvimento do nosso sistema imunológico e contribuir para o sistema de saúde na nossa idade adulta. Temos também várias estratégias, né, relacionadas a microbioma, intervenções diretas, algumas estratégias, né, para modular, exercícios, nutrição, e de outras formas que transforme, né, essa parte para melhorar a nossa composição de microbioma. Sabemos também que o sistema, o intestino, os fatores que influenciam, né, o microbioma, e esse é um trabalho em processo. E para estudar isso, podemos verificar, isso foi em alguns pré-termos, que pegamos alguns exemplos, por exemplo, o leite da mãe, o leite do doador, por exemplo, e uma fórmula. Coletamos, né, essas fórmulas, né, e fizemos um estudo. E esse desenho, a gente observou que o leite da mãe induziu uma composição, né, na parte microbiótica, e nós temos também uma riqueza, né, do leite da mãe, né, e o leite da criança, para a criança. E, claro, essa diversidade pode ser
importante. Vimos também que essa riqueza de bactérias melhora ou melhorou o efeito do leite da mãe, essa diversidade, né, aumentou, né, o ALP, na atividade ALP, e que pode diminuir quando foi, na verdade, uso o leite em fórmula. Mas, usando o mesmo princípio, a gente vê que a bactéria maternal pode influenciar a criança, né? Inclusive a parte da vagina, nessa rota. Podemos que crianças que nasceram de 8 semanas tiveram, né, seus microbióticos similares à sua mãe. Mas a mãe pode influenciar nas bactérias, pode ser controlada em um tempo nesse processo. Mas sabemos também que dieta é um dos meios, né, de trabalhar essa área e ajudar no nosso organismo, no nosso intestino. E essas intervenções nutricionais, dieta, comer mais saudável, isso pode induzir essas produções e também alterar o nosso metabolismo. E sabemos que a dieta com proteínas e poucas fibras pode, claro, trabalhar e ter um efeito diferente nesses visitantes, na saúde desses visitantes. A gente conduziu esse estudo para entender o efeito e, claro, né, desses os recursos desses químicos. E também foi assim uma pesquisa random, né? Demorou umas 4 semanas, com 300 e poucas pessoas, e nós coletamos estas amostras, e esses grupos, uns tomavam álcool e outros não tomavam álcool. Em ambos os grupos, um grupo tomava uma lata de cerveja, e foi independentemente do álcool ou do nível da cerveja. E também a gente queria aumentar a parte alcalina, né, do produto. Também sabemos, podemos modelar essa intervenção com diabetes, algumas doenças, por exemplo, têm uma influência, né, nesse microbioma. Por exemplo, diabetes 2 tem os riscos, né, que podem ser não modificados, e claro, dependendo do que se consegue. E temos várias evidências, algumas micro-organismos, da diabetes tipo 2, por exemplo, que pode ser relacionada nessas atividades que são ligadas com essas doenças, que podem ser produzidas por essas bactérias. Ouvindo isso, nós fizemos esses estudos, que foram incluídas nesse estudo. Eles tiveram algumas intervenções com os nutricionistas durante 12 semanas. E essas intervenções foram com pessoas
com dieta mediterrânea. Por exemplo, temos aqui os resultados depois de 12 semanas. Alguns participantes diminuiu também depois de 12 semanas, e houve uma diminuição significativa, né, depois da intervenção da dieta mediterrânea. Aqui, vimos que a bactéria, ou a riqueza das bactérias, essa duração, né, que diminuiu, tem uma relação clínica de relevância. E a correlação com esses microbióticos, que o trabalho com a hemoglobina, que a correlação negativa com essa riqueza, gorduras, e isso teve alguma intervenção na diabetes tipo 2, que pode ter um controle nessas doenças. Mas temos também essa homeostase, desbiose, que sejam ligados e têm relação com doenças diferentes, com várias doenças, mas não só associados com essas doenças, mas com a severidade dessas doenças e as tradições dessas doenças. E o tipo 2 diabetes, os profiles, né, dos pacientes e os pacientes em risco. E também sabemos que com o COVID-19 e a hipertensão, que são fatores de riscos, né, que temos consciência, que essas condições são relacionadas com os microbióticos. Podemos usar microbiota, a diversidade, mas também para verificar a severidade das doenças. E teve, a gente, em Portugal, sobre o COVID-19, alguns pacientes com o COVID-19, e que havia uma pouca diversidade, né, de microbiota, e isso também, e a gente pode ver aqui no lado direito. E também separamos os participantes sobre a sua localização. No parte esquerda são ambulatórios, né, as alas, e alguns os mais afetados. Então, a gente pode ver que há um aumento na ICU, por exemplo, e a fórmula dessa doença. Podemos construir essa diversidade dessa microbiota, e a diversidade e a severidade, ou diminuir a severidade do problema. Aqui é um outro tópico, são as doenças reumáticas, por exemplo, que há alguns componentes, né, do microbioma, e também com outros problemas de saúde. Sabemos que é um tipo de doença. Temos a taxonomia e bactéria em pacientes, espondilites, Ankylosis spondylite, e temos aqui no CD, na situação da espondilite, algumas composições diferentes. Sabemos que essa composição é distribuída, que é com o metabolismo e a forma desses microbiotas. O autor viu que, tipo assim, verificando as dietas, ajudaram na espondilites, nos pacientes com espondilites. Sabemos que é uma situação crônica, inflamatória, que
causa cansaço em pessoas jovens também, principalmente homens. E, infelizmente, esses diagnósticos, quando são feitos cedo, podem ter uma terapia efetiva. Mas essa terapia biotecnológica, 60% de resposta e 60% responderam, né, para essas terapias e 40% não responderam tão. É caro e tem outros efeitos secundários. Agora estamos conduzindo outro projeto que pretendemos usar outro microbiota, verificar que esses pacientes possam se beneficiar. Pretendemos identificar pacientes ou tratamentos com evidência de dieta baseado nessas evidências. E, claro, personalizar esse tratamento para esses pacientes. Temos alguns resultados preliminares, incluindo o paciente antes de começar essa intervenção, e, claro, depois dessa intervenção de 14 semanas. Aqui, esses resultados, né, dessa microbiota, temos alguns pacientes que não responderam, e também os pacientes que responderam ao tratamento também. Pode ver ali na parte esquerda, né, o gráfico, né, de respondentes e não respondentes, né, e a duração de 14 semanas. Claro, né, dependendo do resultado, da diversidade do DNA dos pacientes respondentes e não respondentes. E essa caracterização, isso tem 14 semanas, o estudo de 14 semanas inicial, que estão a responder ao tratamento. Sabemos que as doenças começam no intestino, né? Hipócrates, e eu quero agradecer a essa instituição e agradecer o meu time também por estar aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Ana, pela sua atenção. O próximo panelista é o Dr. Ender Pelivanoglu. Uma pronúncia difícil, desculpa se a pronúncia. É um professor de pediatria e gastro em nutrição na Universidade de Kent, na Turquia. Ele trabalha com patologia e nutrição. Tem pesquisas, focos, interesse em digestões com infecções, bactérias e alergias, membros da Sociedade Europeia e outras sociedades. Com você, é com o senhor, doutor. Obrigada pela apresentação. A apresentação estava muito boa. Eu quero falar. Nada a declarar. O intestino. Vocês têm ouvido. Eu quero apenas sumarizar o papel do intestino e que papéis que são importantes. O intestino é esterilizado no nascimento, nem sempre, mas é importante. Tem outras outras partes, né? No caso
que isso ajuda, né, a pele, a alergia, a diarreia, problema de diarreia, problemas no intestino, constipação. So the microbes Então, os micróbios in the body, as you know, estão disponíveis no corpo, né? Como sabemos, em partes diferentes do corpo. E eles estão lá para nos ajudar, né? Tem uma função beneficial. as I mentioned you, Como dissemos, fatores que influenciam o intestino, a microbiota, which are que são presentes na placenta. they have some functions Eles têm uma função nessa towards the placenta, área. microbiota, Claro que é importante para o que acontece com a resposta, né, com o feto, que programa the fetus. o feto. In addition to É por isso uterine, que há dentro do útero, nessa população, o tipo também, como foi o parto, isso tem uma influência também. from these sources, Isso foi originado, né, nesses fornecedores which e os are benefícios que são importantes in many functions. em muitas funções. This has been Então, well, there are many positive and negative tem effects muitos positivos, né, e negativos, microbiota. é, I'm not going to umas atividades there is microbiotas, que eu vou tentar sumarizar aqui, missing que these microbes esses micróbios the immune system, entram no sistema, synthesis, no organismo, pathogen suppression, na supressão patogênio, products such e as alguns produtos médicos, por exemplo, enzimas. so the Então, secret of the life, o segredo da vida maintaining the é balance manter o balanço que é eubiose. E eu gostaria de enfatizar a importância desse balanço. Se você perguntar qual é o pássaro que está livre, você diria não, nenhum. Quer dizer, a saúde não é um status. O segredo da eubiose é importante que, se não for bem mantida, tem, né, se tiver alguns visitantes, a falha de visitantes, né, e que isso interage. Por exemplo, essa disbiose é um balanço microbial ou mal adaptação dentro ou fora do corpo. Não é específico, é um problema gástrico. Isso são problemas, né, por exemplo, né, problema no intestino, infecções, né, no intestino, infecção, intolerância, câncer, obesidade, fígado, problemas do pâncreas. Provavelmente, esse tipo de approach é bastante novo em medicina. Nós aprendemos que, na verdade, isso não é uma realidade. Essas interações entre que é a parte da microbiota, ou alteração intestinal, é importante, é crucial
it's crucial to É realize crucial que haja uma... parece que ele está com problema na internet. Ele está agora... não dá para ouvir? May I ask Ruben or Mila to help me? I can hear you, Professor. How to move forward? You can do it maybe. It's not functional anymore. Parece que está com problema nos slides. Ok. Parece que o Ruben vai ajudar a passar os slides. O que eu estava tentando dizer é que a interação é importante com o cérebro e esse sistema que está localizado, né, no intestino, que tem uma influência. Passar mais para frente agora, um outro slide, e falar um pouco mais dessa função, porque eles têm essa função importante do abdômen. A microbiota tem um papel bem importante. One of these dos syndrome, as you know. Uma das síndromes seria a IBS, que é problema no intestino, é uma associada com constipação, outra associada com diarreia. Para entender essa disbiose, eu vou dividir com vocês, tipo assim, uma noz, por exemplo. Quais são os fatores e os papéis nesses pacientes com IBS? Isso inclui os antibióticos, idade, inflamação. Como eu vou resolver esse problema é um problema. Então, por exemplo, essa noz é bastante importante. Esse knot mostra aqui como Alexander o Grande, the Great, que resolveria problemas dos nós ou knots, né? Alexander the Great. De repente, seria comparar ele como resolver esse problema. Se a gente quer resolver isso, na parte da fisiologia, que mudaria a microbiota. Parece que eu posso lhes dar alguns exemplos sobre o papel da microbiota, gerenciamento. Isso muda o gerenciamento, né, do problema, né, da infecção intestinal nas crianças. Dietas, por exemplo, gerenciamento do estresse, as intervenções, né, de dieta. E isso mudam as regras, né, desse problema de infecção intestinal. Abdominal pain.
and they have E às growth. vezes, né, o problema, né, de ter dores abdominais. Let's focus on colon Vamos focar na because motilidade do cólon. leads this Isso lida the main com a parte do intestino grosso. led by Isso é managed by gerenciado, né, pode ser gerenciado pelos probióticos. okay. Now Função the do cólon. functions, A função do cólon, let's focus on that vamos a little bit. focar Functions na água e no eletrolites, luminal content que o efeito luminal, e esse 50% desse efeito bacteria. do cocô, das bactérias, So the stool a fezes formed by these é formada food por essas comidas não absorvidas, carboidratos and MACs, which are microbiota, e polissacarídeos, when they reach to the que são os starches e não starches, gas in addition e que isso causa gás e que muda, faz algumas mudanças. let me summarize you the colonic Aqui, deixa eu falar um pouco da mobilidade do cólon e o papel. approaching Por exemplo, né, a fezes aproxima ali o cólon, some que estimula, causa esse estímulo que é transmitido nervous system, através do sistema nervoso central, através da espinha, isso estimulado, né, ou estimula o cólon, e a fezes sai, ou é expelida. E veja o papel do cérebro, né, o sangue que é produzido neuroimune, alguns mediadores, algumas substâncias metabólicas, pode diretamente alterar e afetar o sistema nervoso central. Então, essas substâncias mágicas chamadas gorduras ácidas, ou a parte mágica são chamados probióticos. Eles são usados, né, no gerenciamento da constipação. Há alguns estudos que eu vou falar sobre com vocês. Algumas sociedades decidiram usar probióticos no tratamento de constipação. Por exemplo, a sociedade... a microbiota tem bastante efeito nesse tempo, na transição, né, da fezes. Eu vou tentar lhes mostrar essa mudança da microbiota em grupos diferentes ou idades, né, diferentes. Mas pessoas mais idosos têm um efeito, e os infantes, né, as crianças, as pessoas mais jovens. E essa desbiose, por exemplo, leva à constipação, por exemplo, lactobacillus, bifidobacterium, e isso pode ser diminuído, e alguns em crise, por exemplo, com Pseudomonas aeruginosa, e na constipação do problema. E, claro, uma população diminui, mas essa microbiota intestinal tem um efeito bastante importante. And there are many more E há muitos outros
outros estudos, né? Por exemplo, que a saúde tem publicado, sugere que isso pode ser usado em constipação. Eu sei que algumas estatísticas ou estudos são não tão acreditáveis, mas eu vou dividir com vocês esse lugar para os probióticos. E o gerenciamento. Então, não são apenas usados probióticos no sistema, tem efeitos no cérebro, no fígado, que eu vou falar um pouquinho. É por isso que temos que modular a microbiota. E, claro, esses são os métodos, por exemplo, o gerenciamento da saúde, né, da pele, usar o leite humano, que é muito importante. Temos tentando encontrar um produto que tenha probiótico e imitar o leite humano. Importante que o leite pode até curar. E a modulação, esses métodos, tem outros métodos usados, antibióticos, em adição à transplantação, isso pode ajudar também. Talvez falar um pouco da fermentação, por exemplo. Fermentação, inicialmente, 14 milhões de anos em Göbekli Tepe, né, antes de Cristo, ali à direita, né, a parte da Ásia, China, Japão, que foi cientificamente descrito essas fibras, a fermentação, probióticos, as fibras, FOS, GOS, inulina, lactobacilos, por exemplo, eles podem nos providenciar um bom balanço. Estes são as formas, né, de usar e ajudar a microbiota. E, claro, a importância dos probióticos. Então, eu não tenho que definir novamente o que é um probiótico, mas são bem definidos, mas essa definição frequentemente é esquecida. Porém, alguns bugs são bons, por exemplo, antibióticos com antibiótico. Esses probióticos são bons, que são relacionados a gastrites. Por exemplo, Bacillus clausi, que ajuda a diminuir alguns efeitos colaterais de antibióticos, o uso frequente de antibiótico. Aqui são algumas análises, sugere que os probióticos também podem ser usados em terapias, tem mostrado bastante sucesso. Nesses tratamentos, pode ser usado esses probióticos para matar os patogênicos, que temos uma forma de melhorar a bactéria saudável, que não é um procedimento fácil, que
quando se tem que usar um antibiótico, eubiose pode demorar uns 5, 6 meses. Problemas de fígado, por exemplo, tem muitos papéis que problemas com fígado podem ser associados com o aumento de bactérias ou a diminuição de outras bactérias. E, claro, com a adição de... a pergunta é, como que podemos conseguir esses benefícios da microbiota? Claro, o leite humano é para esse propósito, mas não está sempre disponível. Nesse caso, precisamos dos probióticos. Estes são as indicações dos probióticos que podem nos providenciar. Eu não vou falar muito sobre todos eles, mas eu quero enfatizar que algumas mudanças ou pequenas mudanças nesse intestino, microbiota do intestino, por exemplo, isso pode demorar meses, anos, e que tem efeitos, né, bastante longos e alguns riscos que podem aparecer mais tarde na nossa vida. Mas vamos experienciar problemas mais tarde na nossa vida. Então, é importante entender o papel, esse papel, claro, de repente que tenha outros probióticos, bactéria. A outra promessa, né, os probióticos é uma promessa que pode ter uma boa combinação com outros produtos que podem nos proporcionar eubioses. Isso é um outro estudo bastante interessante sobre animais, Bifidobacterium animalis. Então, audiência, eu gostaria de sumarizar essa desbiose é associado com microbioma e que tem que ser remodulado. Precisamos de algo para remodular, mas essa transformação, precisamos de probióticos e probióticos e prebióticos que pode mudar o nosso estilo de vida, pensar também nos partos, né, o tipo de parto, em patogênios, gerenciamento do estresse, tudo isso é muito importante. Se podemos remodelar isso, eu acho que é isso, e eu posso discutir mais tarde. Obrigada. É tudo. Thank you, Professor, for your wonderful Obrigada, professor. Uma apresentação ótima. So next panelist for the webinar is Dr. Metehan Ozen. O próximo é o Dr. Metehan Ozen, especialista em problemas de infecção de crianças. Fez alguns trabalhos, trabalhou na Universidade Suleiman, no momento, trabalha na Universidade de Istambul desde 2015 e se concentrou nos últimos 10 anos sobre os probióticos, 4 anos, e coordenou alguns simpósios do passado em Istambul, em Itália também.
trabalha em alguns congressos, organiza alguns congressos na Espanha. Tem mais de... já participou de mais de 700 apresentações em vários encontros. E é presidente da sociedade. Tem mais de... É com você, com o senhor, professor. Obrigada por essa apresentação. Você pode ver o meu screen. After all these three successful presentations, it's easier for me to talk about the microbiota and disease. É importante falar agora, né, que vou falar sobre algo bastante relacionado, que é importante para os pacientes. Como pode ver, isso nas 2 décadas, e o tópico, né, do microbioma e da microbiota seria algo assim mais estudado no futuro. E você pode ver que há uma aplicação. Pode ver? E os números, né, vão subindo. Tem alguns artigos, por exemplo, a gente não pode nem verificar ou conseguir acompanhar o que está acontecendo. Com muitas atividades, muitos congressos, muitos estudos. Então, a gente publicou esse artigo recentemente, e que, no começo, a gente queria falar sobre as funções esses microbiomas, quando falamos sobre prebióticos, e as pessoas acham, né, que é sobre bactéria. Depois que descobrimos, né, que você vê esses macros, que trabalham no intestino, há também alguns segredos que são inflamatórios, anti-inflamatórios, perdão. E pode ver que há muitos proteínas, SAS, antibodies. Então, são, tipo assim, quase que segredos, que não seria só a parte do gastro que ajuda na constipação, mas que os apresentadores anteriores falaram. Situações que podem causar o câncer, né, alergias. Então, a gente entende que não podemos, a gente não pode, né, tipo assim, assegurar mais doenças. Mas, quando nós vemos que há uma relação, né, com, por exemplo, com o sistema, com Alzheimer, que também alguns problemas de saúde, por exemplo, obesidade, né, que é uma dos problemas principais, e também as bactérias associadas com os probióticos. Por exemplo, né, durante a vacina, hoje, falar sobre a parte respiratória. A minha esposa é uma farmacêutica, então a gente é muito ligado, né? A gente acha que é muito importante trabalhar, né, com a população. Isso é um dos problemas, né, para o sistema. Por exemplo, esses dados, né, dos Estados Unidos, mais de 40 bilhões, né, de pessoas são afetadas. E os custos, né, também afetados. E mesmo nos sistemas melhores, nos melhores países, esses problemas, né, de infecção de vírus,
Claro que há uns custos, mas a minha maior preocupação são os efeitos adversos que podem causar câncer e outras doenças. E nós estamos preocupados ou conscientes, né, com o uso de antibiótico e as resistências. E, claro, a Organização Mundial de Saúde também pensa em reduzir, tem promovido a importância desse uso. Então, tem uns dados aqui bastante importantes que é importante que as pessoas tomem o antibiótico correto e o total para que muitos, né, não são necessários. E claro, né, quer dizer, alguns, a metade deles são desnecessários. Mas se a WHO não divulga isso, claro, né, se torna uma ameaça para o mundo, que as pessoas estão morrendo e claro, e vão continuar. É como se a gente estivesse na idade da pedra e, tipo assim, sofrendo as consequências dessas infecções. Os professores falaram sobre esses papéis. Como pode ver, isso pode trabalhar o impacto dos fatores no intestino, na microbioma. Isso, claro, né, você pode ver aqui o lado direito, tem uma correlação com algumas problemas de saúde. É mais importante que nas primeiras 1.000 pessoas, o impacto é maior, que não é mesmo, mas se isso é feito nos primeiros 1 ou 2 anos, seria muito bom. Depois da Segunda Guerra Mundial, mas por causa dessas drogas, esses antibióticos, milhões de vidas, mais da metade delas, foram apresentadas, simboliza, não necessariamente a comida com os aditivos, e claro, nos últimos 50 anos, tem um número que aumentou demais sobre a alergia, problemas com comida. É por isso que temos que ajudar o nosso sistema com alguns suplementos, com produtos que são orgânicos, que podem melhorar o sistema imunológico. Mas, se você for a uma farmácia, eles vão dizer, né, que há muitos produtos que são provados, mas há alguns produtos que foram estudados, a gente teria que falar, um deles é o probiótico, que houve, né, uma review sistemática em 2014, por exemplo, na idade de pediatria, usamos uma qualidade bastante alta. Isso são tabelas, né, que tiveram alguns estudos. É importante ver que você verificar os resultados. Por exemplo, se você verificar essa incidência de infecção, antibióticos, e se você verificar, é por isso que a gente não fez uma meta-análise. A gente tem um sumário.
Se for uma análise, tivesse sido uma análise, a gente poderia colocar nas guias, ou tipo assim, nas as regras. Mas, né, muitos mostraram depois da escola primária, e isso foi relatado também que ajudar na parte das infecções dos intestinos, né, do trato intestinal. Isso, se você usar probióticos profiláticos, se você usar por 3 ou 4 meses, a infecção vai aumentar. E, claro, e os sintomas também, se você tiver uns sintomas, você não corre, né, ao médico, e o médico também não vai prescrever antibiótico. Então, nesses estudos, a incidência de infecção, na verdade, e esses estudos ali no terceiro, metade deles foram bastante significantes. Então, nem todo probiótico é efetivo, mas se você sabe o correto, o probiótico correto, se você faz uso por uns 4 meses, e, claro, vai diminuir o número de infecção. E 5 anos depois, tem outros estudos também que foi sumarizado, foram vejam alguns estudos, mais de 11.000 crianças, que as crianças foram, e são crianças, né, infantes, e a infecção é bastante baixa nessa idade. Como você pode ver aqui, 30 estados teve uma significativa bastante grande, mais da metade desses impactos e a incidência de antibióticos foi reduzida a metade desses estudos. Até a gente vê também, se você usar que probiótico é bom, na verdade, que é bom para a parte respiratória, alergia. Muitas pessoas vêm à farmácia, por exemplo, você pode tract infections. So this is not only for the pediatric case. As you see, there is also adult study. Here they had 7 studies to nearly 2,000 people. They show that if you use 3 to 8 months of probiotics, with probiotics, only 20 of the 100 patients have infection, but if you do not use 30 of the 100, so it shows 1/3 decrease. Isso mostra que de 30 para 90, mostra que 1/3, né? E o número de infecção, você pode ver aqui, e se você tomar isso no inverno, por exemplo, ajuda. Se você já usar, pode ter menos infecção. E a duração também da febre, são 2 dias a menos, por exemplo. Então, a severidade dos sintomas, né? Então, muito, muito importante isso. Você pode, por exemplo, verificar 2 dias no trabalho, ali naquela parte, número de pessoas que foram prescritas antibióticos, 13 de 100, por exemplo, né? E, claro, quase 10%, né, por diminuir. Então, 1/3, né, de diminuição também. Então, sabemos que esses produtos são bons e, claro,
diminuir antibióticos, né? É bastante importante. E, claro, temos aqui alguns sumários que trabalha um sumário, né, do problema de antibiótico. Mas, se você usar, né, os probióticos corretos, né, porque, veja, né, o resultado é quase similar, mas também o que querem mostrar é essa parte vermelha, que não é preventiva com antibiótico. Se você usar esses probióticos, você pode ver que há duas opções. Uma, a desbiose, e a desbiose pode ser menor. Então, se você usa um desses estudos, que no começo, por exemplo, e uma vez que os estudos aumentam, e continuando 4 meses ou 6 meses, 3, 4, alguma coisa nesse sentido, nessa linha, e verificar os resultados. Muito bom. E, finalmente, algumas recomendações, né, recomendações para uso de probiótico. Essas pessoas inventaram isso. Eles também nos convidaram para discutir, né, essas guias, né, ou essas regras, mas isso não foi publicado ainda. Aqui pode ver algumas recomendações também, que são bastante efetivas sobre as infecções que apoiam o sistema imunológico. Então, vocês devem saber, nós deveríamos saber, na verdade, que isso são bons, e claro que a resistência de antibiótico é um problema para o ser humano. E nós não deveríamos usar isso, né, antibióticos para vírus, né, ou infecções. Alguns produtos, né, parecem que prometem alguma coisa em reduzir vírus, incidente de vírus, né, severidade de vírus, mas precisamos de mais estudos em multicentros, né, e procurar alguns resultados em idades similares, né, e, claro, verificar estudos, né, de doenças de alergia. Espero que vocês possam vir em setembro, né, no Congresso na Espanha. Se estão disponíveis, estamos te esperando. Se você não pode vir à Espanha, pode me mandar um e-mail e podemos discutir online. Por favor, né, seja meu convidado, né, para trabalhar com isso. Obrigada pela sua paciência e por ouvir. Thank you for your presentation. Obrigada pela apresentação, professor. A gente tem agora. A gente tem algumas perguntas, né? A primeira pergunta é sobre asma e o bem-estar, né, do intestino. May I? Sure. Yes, as I show in my slide, now Bem, more than como eu disse, tem muitos problemas de saúde que têm, né, uma relação com esses problemas. Claro, o mais importante é isso causa asma ou a asma que causa? Quer dizer, também o problema da genética, problema hereditário, e claro,
a sua genética, ou se você teve um parto cesariano. E, claro, tudo isso pode aumentar a chance de ter cesariana. Claro, você tem mais. Isso é verdade para muitos problemas de saúde. Thank you for the explanation, Professor. We have other question which is regarding microbiota. Sobre microbiota, se pode causar depressão e ansiedade. Professor Ender, would you like to answer the question? Can microbiota, sorry, I heard the question. This is a very interesting. É uma pergunta interessante. Se vê a interação do cérebro e essa parte da microbiota muda, por exemplo, muda a simbiose e as alterações na parte do humor também. Isso sugere que o humor é afetado, né, pela microbiota. E quando há muitos problemas também, há mudança na composição. E que tipo de microbiota ou problema que eu posso corrigir? Isso pode. A gente não está ainda nesse ponto, mas, infelizmente, sim, isso são ligados com esses problemas. Thank you for the explanation. We have other question also in the Q&A box. And the question is, what is the best probiotic? Qual é o melhor probiótico para Would you like to answer? tomar? If you know the answer. There is no best probiotic to take. Não há o melhor. Every continent, every country, Todo país, na verdade, cada cultura, cada ambiente tem um probiótico diferente. Isso depende, não é uma resposta, não há uma resposta simples. Não é uma pergunta simples, depende, não há uma resposta. Talvez a gente pode comentar sobre os slides. Por que a gente precisa de probióticos quando a mãe está grávida? E para mudar a composição lá dentro do útero, por exemplo. E, claro, alguns microbiotas podem ser perigosos durante, né, a gravidez, que mas tem que ter cuidado, né, com essa mensagem. Quando se ingerir lactobacilos e outros benefícios. Isso pode ser preventivo se não há evidência científica até agora. Thank you for your explanation. We have some Obrigada. The other question is, which specific probiotics Que probióticos específicos são recomendados na Latinoamérica? I guess this is it goes in the same answer. É a mesma resposta que o Dr. Ender acabou de responder. Não há, né, um produto específico. Depende da pessoa, da etnia. É sabido que se a diarreia, crianças deveriam ser tratadas. Não há dados que a gente já publicou, muitos estudos que não prevente diarreia.
mas a gente trata a diarreia. Então, se você começar com o probiótico correto, que, claro, também tem um papel que foi publicado, se você usar o probiótico correto, pode reduzir a diarreia. É importante tratar o número. Prevenção é muito diferente. Mas, se você usar o probiótico correto, você vai diminuir a diarreia por um dia, por exemplo. Thank you for the explanation. We have received other questions as well. And so the next question is, as a pharmacist, the recommendation of Como farmacista, isso pode ser usado para diabéticos, problemas com insônia, com palpitações. Anyone would like to answer the question? Quem gostaria de responder? Yes, my sir, Ender Pehlivan is also my professor. He educated me so much. Dr. Özen knows much better this kind of pharmaceutical approaches, so I would like to leave the answer to the question to Metehan. Eu vou deixar a pergunta para Metehan, que ele é especialista. Questions are very general questions, so we are Essas studying. perguntas são bastante genéricas. Esses têm dados específicos, né? Você pode usar? Sim, pode usar para pacientes com diabetes, por exemplo. É bom para outros problemas, mas tem muitos problemas. Mas, para outros, pode ser útil para alguns, mas não para outros. Tem alguns estudos, por exemplo, né, que foram feitos no Japão, mas a gente precisa de mais estudos. E para a situação da insônia, também tem a parte da insônia. Bem, sim, eu posso comentar. O ano passado, a gente fez um estudo sobre alunos universitários, a relação entre insônia e distúrbios com a dieta e o uso de probióticos. Nesse grupo, ingerindo microbióticos como carboidrato, esse problema era menor. Isso foi feito nessa universidade, mas os alunos têm consumido menos e menos fibras. Se eles podem aumentar, isso pode ajudar insônia. Isso é bastante preliminar. Obrigada. Que probióticos artificiais são recomendáveis ou recomendados? Metehan, não há resposta para isso. Okay, then last question for today is, in your personal opinion, it is necessary for É necessário para adultos consumir isso? É necessário para adultos mais velhos, né? A minha opinião, se você tem uma disposição, sim, deveriam usar, não só probiótico, prebiótico, simbiótico, pós-biótico, farmacêutico,
sair da cidade e para a campanha ou para o interior, porque o que vai acontecer? Que há muitos estudos, por exemplo, Escandinávia e Canadá, que eles fazem tudo que tem uma disbiose, por exemplo, tem esses probióticos, não é uma única solução, por exemplo, mas há indivíduos, coisas complexas individuais, uma boa vida, comer produtos fermentados, andar, caminhar, fazer exercício, mas só o produto não é uma solução apenas. Thank you for the explanation. I think with this we wrap up the Q&A round. É tudo, né, sobre as perguntas. A gente está terminando o seminário. Eu espero que essa sessão tenha sido útil a todos e que todos entenderam um pouco mais sobre o uso, né, desses produtos, né, e sobre o intestino. Obrigado, né, venham então para esse congresso, né, número 80, né, que vai acontecer na Espanha, do dia 18 a 22 de novembro. And the theme is, e o tema é a farmácia unida em recuperar a saúde. E alguns tópicos, por exemplo, são... Você podem verificar tudo no website. Aqui há mais detalhes sobre o congresso. E podem checar nos eventos futuros também, eventos.fib.org. Obrigada por vir ao seminário. Obrigada a todos, né, por participarem e participar desse sucesso. E obrigado, né, aos palestrantes e os participantes. Obrigada a todos. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.